que não tem estrutura familiar. Porque eu que tinha pai, mãe, vô policial, todo mundo estruturado numa igreja, sofri um abuso na infância. Imagina que não tem, né? Imagina uma menina agora, um menino, numa favela, que o pai tá usuário de droga, a mãe não fica em casa, essa menininha começando a criar um corpinho, esse menininho perdido ali, o que que ele não tá é, 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 Sujeito. sujeito Uhum. a passar? Então, a minha vida, o meu propósito, Thiago, você quer ser bilionário? Claro, mano. Como é que você vai enfrentar um sistema desse sem dinheiro? Porque isso é um sistema, irmão. Sim. Quando você chega ali e vê o que está acontecendo lá na, lá no, na Ilha do Marajó, você vê que eles calam a boca de todo mundo que fala daquilo lá. Sim. Você vê meninos que têm os dentes arrancados para conseguir fazer sexo oral sem machucar os turistas que vêm de outros países. Meninos que têm o seu sistema cognitivo totalmente desligado e depois de 5 anos, a droga, eles falam que é a melhor droga de se comercializar, porque é uma droga que, quando você vende uma cocaína, você tem que comprar de novo. Você vendeu 100 gramas de cocaína, você vai ter que comprar 100 gramas de cocaína para repor o estoque. Quando você tem uma criança na prostituição, você não precisa repor. É a mesma criança trabalhando todos os dias. E ela trabalha ali durante 5 anos, 6 anos, depois ela vai ser feito o que com ela, na maioria das vezes? Vai arrancar os órgãos e vai vender os órgãos. E põe outra criança no lugar. É um negócio pesado de se falar? Muito, muito. Alguém fala sobre isso? Não. Por isso que eu também não falo. Porque, infelizmente, as pessoas. Você viu aquela menina aqui? Enquanto isso, no É, Marajó, o João desapareceu. Cadê essa menina? é. A música estourou. Em menos de 3 meses, essa mulher tinha milhões e milhões e milhões de visualizações. Cadê essa mulher? Você vê quando a Damares lá no... chegou e foi falar sobre isso? Tá cancelada. O que está acontecendo que é tão grande que a gente não pode falar sobre isso? Então, a minha vontade, Thiago, por que você quer ser um bilionário? Eu não sou, tô longe de ser. Eu não sou aquele cara que compra um terreno ali por 5 mil e fala que vale 80 milhões para colocar, para falar que eu tenho um patrimônio de 1 bi daqui a pouco. Eu não sou, tá longe de ser, mas eu tenho um propósito, irmão. E o meu propósito é salvar as crianças. A maioria delas que eu puder. Porque como que você mata um assaltante, um traficante? Você mata ele lá na infância. Quando você dá educação, quando você dá caráter, quando você dá princípios para ele. Thiago, você tá querendo passar a mão na cabeça? Não, mano. Eu sei o que eu sofri. Eu sei que eu tive que ser muito forte para suportar isso e não cair no ouvido do crime, não sei o quê, porque eu sofri um abuso sexual com 5 anos de idade. Entendeu? E aí passei a minha juventude toda tentando fazer o quê? Tampar esse buraco com droga, tentando tampar esse buraco com prostituição, me relacionando com várias pessoas, numa orgia desgraçada. E aí quando você olha e fala, cara, o que aconteceu com você, Thiago? Eu aprendi, mano, que os meus traumas eles vieram para me refortalecer e não para me enfraquecer. Então, como que eu consigo curar uma dor quando eu já passei por ela? Como que eu consigo enxergar um miserável quando eu enxergo a minha miséria? Eu não posso querer falar de miséria se eu nunca enxerguei nem a minha. Aí eu vou ser igual aqueles que acusavam a prostituta quando ela chegou, falaram assim, mata ela, apedreja ela. Só que eles não conseguiam enxergar a própria miséria que existia neles. Entende? Então eu não vou cobrar misericórdia de quem não conhece a sua própria miséria. Eu não vou cobrar misericórdia de uma pessoa que nunca usou uma cocaína. Quando ela vê alguém usando, o que ela vai fazer? Não, tem que matar esse cara. Porque ela não sabe o que é a miséria daquele cara. É. Entendeu? Eu não vou cobrar de um cara que passou por um abuso sexual, que nunca passou, para ele entender um cara que passou, porque ele não sabe a miséria do cara. Então, mano, a gente tem que entender que o amor. Olha o que Jesus falou. Jesus falou assim: ame aqueles que te perseguem e ore por aqueles que te magoam, que te machucam, que te traem. Ame e ore por aqueles que te perseguem mesmo, pelos seus inimigos. É difícil, hein? Humanamente falando, é bem Por difícil. isso que mas mano, Deus me preparou para esse Deus é tempo. mais. Quando eu tive que perdoar o cara que me abusou. Irmão, hoje eu entendo o que é o perdão. Você imagina, cara, um homem. Eu falo para você que aqui dentro dessa sala as pessoas não falam, mas aqui teve alguém que sofreu abuso.
Isso é a coisa mais comum. 80% da população sofreu com tipo de abuso na infância. Só que o homem, então, aí que ele não fala mesmo, ele carrega isso o resto da vida. E sabe o que é isso? Pega essa caneta, fura a ponta desse dedo. Vai sangrar muito? Não. Ponta do dedo sangra, mas sangra pouco. Mas sempre tá sangrando. Então eu chego perto de você, ó, dá sua mão aqui. Fala, mano, beleza? Te traumatiza. Fala, mano, beleza? Filho, te amo. Paf, o trauma tá ali. Sangrando e manchando todo mundo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, eu preciso curar os meus traumas. Eu preciso perdoar. Onde foi quebrado o maior ciclo de maldição hereditária da humanidade e aonde foi fechado o maior ciclo emocional da humanidade? Onde? Onde? Cruz. Na cruz do Calvário. Como? Jesus subindo ali o Gólgota, o cara cuspindo na cara dele. Você é um vacilão, rapaz, falando que é Cristo. Você não consegue nem se salvar a si mesmo. Ó, você tá apanhando todo machucado. Quem é você, mentiroso? Sabe? E Jesus olhando, falando assim: eu te amo e te perdoo. Isso aí é... Jesus chega lá em cima na cruz, eles metem nele a lança, aí vinagre no lugar de água. Jesus olha e fala: eu te amo e te perdoo. O ladrão do lado na cruz: por favor, Jesus, hoje ainda você estará comigo no paraíso. O que Jesus fez ali? Ele quebrou as maldições hereditárias da humanidade, amando quem não merecia e perdoando quem não merecia. Como que você quebra maldições hereditárias e fecha ciclos na sua vida? Amando quem não merece e perdoando quem não merece. Sabe aquele cara que te tirou dinheiro e não te pagou? Que te fez mal? Não, foi várias. Faz sabe o que para ele? Ora para ele, para Deus abençoar ele.